Hoje nós entramos numa outra temática, tá certo? Então, a favor ou contra, né? O desafio de viver a vida baseada na palavra de Deus. E aí vão surgir diversos temas que essa questão vai bater à nossa porta. E agora? Sou a favor? Sou contra? Quais são as implicações disto na minha vida, no meu coração, na minha jornada? E nós começaremos com o primeiro tema, né, desta série, que é um tema bem sereno, bem tranquilo, bem calmo. Bem calmo, é um tema sereno, tá certo? Quando você vê a favor ou contra, você imagina o que vai aparecer aqui, tá bom? Então fiquem atentos, abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, tudo por dinheiro, uma análise ao estilo de vida em que os fins justificam os meios. 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 11, e depois do versículo de número 17 ao versículo 19. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3, nos diz assim, irmãos: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora, a partir do versículo 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Versículo 17: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Queridos, essa é a questão. E aí eu começo trazendo à tona uma questão muito simples. Nós vivemos numa sociedade que tornou-se hábito, prática, os meios são justificados pelos fins. Então alguém diz assim: olha, o fim é precioso, então não importa qual meio eu utilize para chegar a este fim. Isso tem sido muito rotineiro na sociedade, e no Brasil não é diferente, tá certo? E aí eu quero pegar um fato histórico para ponderar este respeito. Vamos fazer uma pergunta simples, e que nós precisamos responder. Vale gol de mão? Se nós tivéssemos que responder essa pergunta, vale gol de mão? É claro que essa é uma pergunta do ambiente esportivo, especialmente de uma modalidade chamada futebol. E aí nós sempre perguntamos se vale ganhar uma partida, se vale ganhar um campeonato, se vale você ganhar alguma coisa utilizando-se de métodos questionáveis. É nisto que está embutida essa pergunta. Na vida, vale fazer qualquer coisa?
Essa é a questão. Por quê? Porque o cenário do gol de mão acontece lá com o Diego Maradona, quando fez o gol que empurrou a bola com a mão. Era a Copa do Mundo de 1986. E ele disse que a mão que empurrou a bola era santa. Com o gol de mão do Maradona, os argentinos foram bicampeões em 1986. Ele então foi o grande nome da segunda Copa do México, e ele ficou famoso porque batizaram o gol de La Mano de Dios. O jogo era contra a Inglaterra, eram as quartas de final, e ajudou a Argentina a ganhar aquela Copa. O polêmico gol garantiu a vitória por 2-1. Maradona fez os 2 gols nessa partida. Entretanto, no ano de 2005, era 86, 2005, quase 2 décadas após o ocorrido, ele admitiu que o gol não foi marcado com a mão santa, que foi marcado com a mão dele mesmo. Não era mão santa, era a mão dele mesmo. Quase 2 décadas depois. E aí o motivo da pergunta: vale gol de mão? Vale a gente ganhar mesmo fazendo gol de mão? Vale você vencer na vida de forma irregular? Essa é a pergunta. Vale você vencer na vida? Porque o que está embutido na pergunta é a lógica maquiavélica. E aí eu preciso usar a expressão maquiavélica porque ela é atribuída a Nicolau Maquiavel, que foi um historiador, um poeta, um diplomata, especialmente um diplomata italiano do período do Renascimento. Ainda que os estudiosos de Maquiavel afirmam que ele nunca disse isso. Eu não sou um estudioso de Maquiavel, mas já li alguns escritos dos críticos de Maquiavel, e eles dizem que essa frase é atribuída a ele, ainda que ele nunca tenha dito isto, tá certo? Mas popularizou-se historicamente como se fosse ele ou a frase dele. A lógica maquiavélica, e ela é maquiavélica, mas não é do Maquiavel, é que os fins justificam os meios. Ou seja, a lógica do fim justificar o meio é o seguinte: se você tem um fim justo, se você tem um alvo justo, se você tem um objetivo justo, se você tem que fazer alguma coisa muito digna, verdadeira, você tem que fazer uma coisa muito especial. Para você conseguir isso, já que é digno, já que é nobre, já que é correto, já que é verdadeiro, já que é tão especial, vale qualquer expediente? Essa é a pergunta. Partindo do ponto, os fins justificam o meio, justificam qualquer expediente. Você faz qualquer coisa para poder chegar lá? O fim é tão especial que vale qualquer coisa para chegar lá? Essa é a lógica maquiavélica. E nós podemos nos deparar com ela em qualquer lugar. No campo global, no macro, nas empresas, na indústria, mas também no campo pessoal, na sua vida, no seu dia a dia. Eu tenho dito que uma das crises, ou uma das maiores angústias que eu percebo na prática da fé cristã, é que para muitos cristãos, a lógica maquiavélica é parte da sua índole, é parte da sua maneira de ser. O sujeito é trapaceiro no trabalho, mas num domingo adora a Deus. A senhora tem uma vida extremamente enrolada, mas num domingo ergue as mãos ao Salvador. Ou seja, na cabeça deles, os fins, já que eu vou lá na igreja adorar, é uma justificativa dos meios ilícitos da semana. Isso é terrível. Isso é terrível. E aí, queridos, eu tenho me posicionado como pastor de que essa lógica não pode funcionar no reino de Deus, não pode funcionar dentro da igreja. Essa lógica é extremamente contrária ao princípio do evangelho. E aí eu falo princípio do evangelho e não dos evangélicos, do evangelho de nosso Senhor. Os meios no evangelho precisam estar de acordo com os fins, e os fins
precisam ser semelhantes aos meios dignos. Você pode ter uma maneira de chegar lá, que seja contrário àquilo que o fim se propõe, então não é uma maneira digna. E aí eu digo, irmãos, não é possível que uma igreja que se propõe a fazer a obra de Deus precise de meios de trapaças para obter ou para fazer essa obra. Não é possível que um cristão que afirme honrar a Cristo precise de meios escusos para que isso aconteça. Paulo está instruindo Timóteo, Paulo está orientando Timóteo, e é interessante que nós precisamos lembrar que Paulo é um sujeito de uma índole íntegra, e vejam como ele nos faz este lembrete no capítulo de número 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. É muito interessante quando nós olhamos isso, porque todos nós lidamos com uma sociedade, e nessa sociedade tem uma moeda que nós chamamos de dinheiro. E aí, uma perguntinha bem simples. Você acha que há algum problema o cristão tentar ganhar dinheiro através de loterias? Vamos começar com perguntas simples. Você acha que há algum problema o cristão tentar ganhar dinheiro através de loterias? E nós temos no Brasil uma gama de opções. Inclusive, o que mais cresceu nos últimos 2 anos é a indústria e chegando com a aposta eletrônica. Está cheia de aposta, né? Chamada de bet, só muda o nome, o início ou no final. Pensa aí com você. Você acha que há algum problema o cristão tentar ganhar dinheiro através de loterias? Ah, pastor, mas se eu ganhar eu vou ajudar. Já viram isso? Se eu ganhar, todo mundo que se propõe a jogar usa esse argumento. Olha a lógica maquiavélica na prática. Mas se eu ganhar, eu vou ajudar quem não tem nada. Se eu ganhar, quem não tem casa, eu vou dar casa. E vem uma série de promessas. Ou seja, o meio ilícito é justificado com um fim nobre. Essa é a lógica maquiavélica. A lógica do evangelho, não. O fim nobre precisa de um meio nobre. Ah, mas se eu ganhar... Pensa aí com você. Reflita aí. Se você não já ouviu isso de um amigo, um vizinho, um familiar, diz, não, fulano, você não pode perder a chance não. É agora, é uma grande chance, você não pode esquecer disso. Você tem que aproveitar essa chance. E aí a pessoa diz, se eu ganhar, muita gente vai receber ajuda. Como que a Bíblia nos instrui isso? Só essa perguntinha assim, essa é a primeira, a mais simples. A Bíblia diz assim, Gênesis 3,19, no suor do rosto comerás o teu pão. Simples, né? Não precisa nem de discussão. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Já cai na hora a lógica maquiavélica. Na hora. Se desmorona. Vejam, nós estamos falando de dinheiro. E aí nós estamos falando de uma sociedade que lida com dinheiro. Com pessoas que usam o dinheiro para uma gama de opções. A questão do dinheiro se torna um problema quando vira obsessão, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é quando vira uma obsessão. Esse é o grande dilema, essa é a grande angústia. Todos nós sabemos, e sobretudo numa sociedade como a nossa, no mundo capitalista, o dinheiro é uma necessidade recorrente. Ok, não há nada de errado em ganhar o dinheiro através do trabalho honesto. Nada de errado. Desejar, prosperar, melhorar de vida, não é pecado. Não é. Por outro lado, ninguém deve ser menosprezado ao fazer a opção por um estilo de vida simples. Ninguém deve ser menosprezado por isso. As pessoas valem não pelo que elas possuem ou ostentam, não. As pessoas valem pelo que realmente elas são.
filhos e filhas do Deus Criador, criados à imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E aí, quando nós olhamos para a Escritura, algumas coisas nos chamam muito a atenção, quando nós olhamos para essa realidade. Alguém já disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E aí eu tenho que ter um cuidado, não seja dominado por ele. Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Cuidado, cuidado. O dinheiro pode ser um ótimo servo em muitas coisas, no seu alimento, na sua vida diária, para atender uma necessidade, tranquilo, tranquilo. Mas ele pode ser um péssimo senhor, quando sua vida gira em torno de obter mais dinheiro. E alguns nesta rota estão perdendo a vida. Cuidado, muito cuidado. E o texto que nós lemos, o apóstolo vai nos apresentar algumas orientações, algumas instruções para a nossa vida, para a nossa caminhada. E se você observar aí, a partir do versículo 3, Paulo chega no versículo 3, e ele vai dizer assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Paulo identifica que havia algumas características dos falsos mestres que estavam ali circulando, sobretudo na região de Éfeso. E aí ele vai dizer, irmãos, que a primeira característica dos falsos mestres, eles ensinam outra doutrina, que não condiz com o que a Bíblia ensina. Segunda questão, eles não concordam com as sãs palavras, eles não estão de acordo com o ensino correto e saudável do que a Bíblia nos instrui. Terceira característica, eles rejeitam o ensino segundo a piedade. O ensino que deles não se baseia nas Escrituras, porque o ensino da Escritura resulta numa vida de santidade. O ensino bíblico resulta numa vida santa. Os falsos mestres não. Em vez da piedade, o pecado é a marca distintiva dos falsos mestres. E aí Paulo então começa a descrever o percurso que eles trilham. Versículo 4. Enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Observem, questões de contendas, e contendas de palavras, ou seja, disputas, vãs especulações, guerras de palavras, uma vez que são orgulhosos, uma vez que são ignorantes e não entendem a verdade divina, os falsos mestres ficam obcecados e atacam a autoridade da Escritura. Aliás, irmãos, todo tipo de contenda é mencionado para indicar que os falsos mestres não produzem bem algum com a sua mente carnal, corrupta e vazia. Olha o versículo 5, a mente dos falsos mestres: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Os falsos mestres, eles estão no estado de apostasia, eles são inimigos de Cristo, inimigos da cruz. E a ideia aqui eles são privados da verdade, despojados de qualquer verdade, eles não têm comunhão com Deus Criador, e por isso eles imaginam que a piedade é grande fonte de lucro. E aí vem um detalhe: quase sempre, por trás de todos os esforços dos falsos mestres, hipócritas e mentirosos, está a forte motivação: ganância por dinheiro. Isso é nítido, é uma característica visível nos falsos mestres. E aí o apóstolo diz no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É quando os cristãos vão dizer: basta, isso é suficiente. Essa palavra, irmãos, era uma palavra grega, contentamento, e significava autossuficiência.
era muito usada pelos filósofos, especialmente de uma escola chamada filósofos estoicos. Eles usavam muito para descrever uma pessoa que não se deixava perturbar, que não se deixava abalar pelas circunstâncias externas. E aí o apóstolo olha e diz: os cristãos precisam ser pessoas satisfeitas e contentes, e não buscar mais do que aquilo que Deus lhes tem dado. Ele é a fonte do verdadeiro contentamento, o próprio Criador. E aí o apóstolo diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. As necessidades básicas da vida são as coisas que deveriam contentar todos os cristãos. Paulo não condena que o cristão tenha bens, desde que Deus os tenha oferecido por sua graça. No versículo 17 ele diz isso, de maneira nítida. No entanto, ele condena o desejo egoísta de se obter mais dinheiro, que é resultado da falta de contentamento. Via de regra, quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Ninguém nasceu roubador do dia para a noite, foi dormir honesto e acordou ladrão. Pequenas coisas começaram a sumir, pequenos valores. De repente a pessoa diz: já me acostumei. E o pecado faz isso no coração humano. Faz isso. É como aquele enredo: mal acostumado, você me deixou mal acostumado. O pecado faz isso. Deixa literalmente o sujeito mal acostumado. E aí a ganância, o querer mais. A pessoa gananciosa, ela não consegue partilhar. Aliás, essa é uma ideia muito clara no mundo que nós vivemos. O que é o ganancioso? O ganancioso é o seguinte: o que é dele, e o que é do outro é dele também. O que é dele, e o que é do outro é dele também. Esse é o ganancioso. E aí o apóstolo nos faz este lembrete de maneira clara. Aí ele chega no versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Paulo diz: olha, observe, os que querem ficar ricos caem em tentação. Ou seja, a motivação de que são culpados de avareza. A ideia aqui é: eles têm esse desejo constante, os gananciosos são compassivos e sempre caem nas ciladas do pecado, porque eles querem consumir cada vez mais. Aí Paulo diz: eles entram na ruína e perdição. Essa ganância leva a um estado trágico. Terrível, deprimente. Mas como é então, pastor, que eu posso compreender essa realidade? Tudo por dinheiro? Uma análise ao estilo de vida em que os fins justificam os meios. Primeiro princípio: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro. No versículo 10, observem como o apóstolo nos apresenta isso. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observem aí, a ideia de amor ao dinheiro é afeto pela prata. Significa simpatia pela prata. O amor ao dinheiro é alguém que tem afeto pela prata, que tem uma simpatia pela prata. E aí o apóstolo abre esse leque e ele nos faz um lembrete importante. Aqui no contexto, esse pecado aplicava-se aos falsos mestres, sim, mas o princípio e a verdade é universal. O dinheiro em si não é mal, uma vez que é dádiva do Deus Criador. Paulo condena o amor ao dinheiro, que é tão característico dos falsos mestres. E aí ele diz: olha o perigo, alguns se desviaram da fé, do corpo da verdade cristã. O ouro substituiu Deus para aqueles que se apostataram, que deixaram de buscar as coisas de Deus para dedicar-se ao dinheiro. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio 8, 18.
capítulo 8, versículo 18. Pastor John MacArthur nos faz um lembrete. Ele diz, olha que coisa interessante. O dinheiro em si não é mal, mas uma vez precisamos lembrar, é dádiva do Deus Criador. Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Irmãos, após afirmar que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo faz uma advertência. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam, ao abandono da fé, você troca a comunhão do Deus Criador pelo ouro. Você deixa de buscar as coisas de Deus para dedicar-se a buscar a prata. Olha a mudança que como é drástica. E aí nós vivemos hoje uma crise de valores. Crise em que os fins justificam os meios. Integridade anda de forma escassa. E tal situação contribui para que as pessoas cedam à tentação de enriquecerem por meios ilícitos. A obsessão pelo dinheiro é movida pelas concupiscências. E o fim é trágico, ruína e perdição. Olha o que o apóstolo diz. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa só consegue visualizar o dinheiro. Aqui tem uma cova, você vai cair, campeão. Sai daí. Sai daí. Aí ele chega, irmãos, no versículo de número 11. Antes do versículo 11, olha o que é Érico Veríssimo. Eu costumo dizer que Érico Veríssimo menciona isso, fruto da graça comum, que alcança incrédulos e santos. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Érico Veríssimo, senhores. Alguém tão renomado na nossa sociedade. E aqui, fruto da graça comum. Quando o amor ao dinheiro, ao sucesso. Ah, pastor, eu só quero é sucesso. Já ouviram isso? Nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Literalmente cego, não consegue ver outra coisa, inclusive nem o chão que pisa. Tem uma cova aqui e vai cair. Você consegue imaginar isso? Você consegue compreender uma realidade dessa? Aí Paulo vai dar uma instrução logo a Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo diz, Timóteo, cuidado, meu filho, cuidado. Presta atenção. Em torno da obsessão do dinheiro estão sempre a mentira e os crimes. Cada vez se torna mais comum sacrificar valores em busca do dinheiro. Uns desonram o próprio corpo, outros agem sempre com falsidade, outros roubam, outros são capazes até de matar. E quando as pessoas se valem de tais expedientes para conquistar o que desejam, ao conquistarem, certamente se deparam com a ruína e a perdição, pois não tem mais limites, pois não tem mais parâmetros, não conseguem discernir o certo e o errado, entre o que convém e o que não convém. Mesmo aqueles que se frustram, buscam de maneira obcecada pelo dinheiro, muitas vezes se atormentam com muitas dores, e também encontram ruína e perdição. É o caso, por exemplo, daqueles que perderam tudo nos jogos, que fizeram apostas. E nós temos atualmente no Brasil uma grande investigação de atletas, de clubes de alto rendimento, que foram vítimas e parceiros de uma grande rede de apostas, que tinha quantidade de gols, de cartões, etc, etc. E isso redundava em um valor para o apostador e ele partilhava com todos os envolvidos, os atletas dos respectivos clubes. A sociedade consumista em que nós vivemos, irmãos, incentiva a pessoa a idolatrar
e a desejar a prata, o vil metal. Para que todos os prazeres da vida, pagos, é claro, sejam desfrutados. Sempre há ofertas de dinheiro fácil, empréstimos, jogos, negócios ilícitos, etc. Aí Paulo olha para Timóteo e diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, o homem de Deus é conhecido, meu filho, por aquilo do qual ele foge, por aquilo que ele segue e por aquilo que ele combate. Vamos ver se é isso mesmo? Você está no versículo 11. Paulo diz: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Ele já tinha explicado até o versículo 10, o que é que Timóteo tinha que fugir. Beleza. Ele agora, na segunda parte, ele vai dizer o que o homem de Deus precisa seguir. O que é que ele segue? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Terceira característica, o que é que o homem de Deus combate? Versículo 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que diferencia o homem de Deus? Ele é conhecido por aquilo que ele é, e ele é fiel. Olha os versículos 13 e 14. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse é um dos nossos desafios. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza. Outra versão de Hebreus 13. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E aí nós voltamos ao princípio. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu perguntasse aqui se vocês conhecem alguém que hoje tem desfrutado de ruína e desgraça em virtude do amor ao dinheiro, com certeza todos nós conhecemos alguém assim. Com certeza. Todos nós conhecemos alguém assim. E eu vou parar aqui, mas o meu desafio é que você saia hoje daqui pensando nisso. Senhor, eu tenho desfrutado dessa realidade? Levado a vida sem avareza? Eu tenho desfrutado disso? De estar contente com aquilo que o Senhor tem me concedido? Eu tenho descansado que de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, que o Senhor se faz presente em todo o tempo? Eu tenho compreendido isso? Eu tenho entendido isso? Porque o Senhor Jesus vai dizer, e nós vamos ver isso lá na frente, mas ele diz lá em Lucas 16, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Vejam, irmãos, o apego ao dinheiro faz o dinheiro, em vez de ser um servo, tornar-se um senhor. Ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Presta atenção, toma cuidado, vai devagar, vai devagar. Esse é o desafio que nós temos. E é um desafio diário. É um desafio contínuo. Nós precisamos ponderar a jornada. Faça uma análise aí no seu coração. Nos últimos 60 dias, nos últimos 2 meses, quantas vezes você disse: estou contente? Nos últimos 60 dias, quantas vezes você diz: Deus, eu estou contente? Paralelo a isso, coloque no outro lado da balança. Nos últimos 60 dias, quantas vezes você diz: minha vida será melhor se eu tiver isso, isso e isso? Pesa aí as duas balanças.
Nos últimos 60 dias, quantas vezes você disse, minha vida será melhor se eu tiver isso, isso e isso? Você condiciona a sua alegria a coisas. Por quê? Porque Deus não é o principal na sua vida. Boa parte do cristianismo brasileiro, comercializado por corações que não foram transformados por Cristo, pensa assim. Você está entendendo? Por isso que Jesus vai nos ensinar que o joio cresce junto com o trigo. E ele corta. E ele lança ao fogo. E todo ramo que estiver conectado na videira que é Cristo, não der frutos, ele corta e lança no fogo, encerra. Você está entendendo? Que não tem como viver uma vida dupla. Que não tem como maquiar a jornada. Ou você é, ou você não é servo do Deus Criador. É simples. Quem complica somos nós. Quem complica somos nós. Por isso que eu sou terminantemente contra você emprestar dinheiro para alguém. Não me empreste. Procura a instituição financeira, resolve com ela. Por quê, pastor? Para evitar dores, que é o que o texto sagrado diz. Alguns entraram nessa e se afogaram na ruína e na perdição. Para evitar dores, perturbação, perder o sono. Não empreste. Primeiro, porque você não é instituição financeira. Segundo, para preservar seu coração e sua saúde. Terceiro, porque não é sua função entrar nesse ramo. A Escritura diz, não se tornem fiadores, para não perder a cama que você dorme. Por isso que a Escritura, irmãos, é a palavra de Deus eterno, né? É a palavra de Deus eterno. O princípio é básico, é simples, é direto, é claro. Mas muitas vezes, numa sociedade como a nossa, é melhor ser ou parecer. É aí que está a questão. Numa sociedade como a nossa, que todo mundo parece, eu sempre lembro do velho produto vendido aqui no Brasil, que fez sucesso, né, chamado Denorex. Parece, mas não é. O que era Denorex? Os mais idosos me ajudem aqui. Denorex era um tipo de shampoo comercializado para caspa, né? Não era shampoo, era um tipo de shampoo. E Denorex fez tanto sucesso, década de 80, 90 no Brasil, que ganhou tanta projeção, que tudo que era sinônimo de coisa falsa, de má qualidade, era atrelado a Denorex. E o jargão do slogan da propaganda na mídia era, parece, mas não é. Parecia shampoo, mas não era shampoo, era Denorex. Parecia shampoo, mas não era shampoo. No reino de Jesus, é melhor ser shampoo do que parecer shampoo. Você está entendendo? Vamos parar aqui. Você vai sair daqui hoje pensando nisso. Senhor, de que maneira eu tenho lidado com o dinheiro? De que maneira o dinheiro tem sido utilizado na minha vida? Ele é um servo? Ou ele tem alcançado o posto de Senhor no meu coração? Vamos orar? Ore aí onde você está. Peça a Ele, Senhor, a começar em mim. A começar na minha vida, Pai. Rogue a Ele por isso.